Oi, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa, somos músicos aqui em Caxias do Sul. Esse aqui é o podcast Melodias e Memórias, que acontece em parceria com a X-Play TV. Aqui a gente conversa sobre arte, cultura, música, histórias. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, segue a gente e... enfim, compartilha suas ideias conosco também. Aqui a gente entrevista pessoas que a gente admira, que a gente gosta muito. E hoje temos um convidado muito especial, que é músico, maestro, compositor, arranjador e saxofonista. Na verdade, é multi-instrumentista, porque o instrumento que tu colocar na mão dele vai sair som e vai sair tudo maravilhoso. Não dá pra aproveitar, mas alguma coisa... Não vai. Não é verdade, meu Deus. Gilberto Salvain é graduado em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com bacharelado em composição e com mais de 30 anos de experiência na atividade musical como maestro e arranjador. Seus arranjos orquestrais executados em concertos que tiveram solistas de renome nacional, como Daniel, Luísa Pozzi, Ney Lisboa, Família Lima, entre outros. Seus destaques como diretor musical incluem o concerto Pink Floyd Sinfônico e música de games, ambos realizados pela OSPA em 2019. Atualmente, Salvain é maestro da Orquestra de Câmara de Bento Gonçalves, da Orquestra de Sopros de Caxias do Sul e maestro assistente da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, além de maestro e saxofonista da Salvain e Big Band. Ele recebe encomendas de arranjos e composições para formações orquestrais e jazzísticas e ministra cursos de percepção musical, prática de conjunto, arranjo e harmonia em escolas, seminários ou universidades. É assim, ó. Tudo de bom essa criatura aqui. É um prazer gigante te receber aqui, Imagina. Bebeto. Muito obrigado, muito obrigado. Há muitos anos que a gente te admira demais. E, Vai me emocionar aqui. Enfim, é demais, né, Rafinha? Meu Deus do céu, Bebeto é... É Da um mesma forma. talento musical em pessoa. obrigado. É tu, Bebeto. Muito obrigado. Prazer é todo meu, Tita, Rafa. Querido. Finalmente conseguimos Né? Que bom. conciliar horário. se encontrar no meio da confusão. É verdade, finaleira de ano e tudo. Mas né? estamos aí. Maravilha. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela honra de me convidar para participar. Meu Deus. A gente já estava aqui meio que batendo um papo. Nossa, antes. se gravar Ainda isso aqui, bem né, é que não- cadeia. É cadeia, já que já... Cadeia. Cadê? Não, mas alguns processos. Bebeto, me diz uma coisa, vamos começar do início, porque a gente gosta muito de cavocar essas histórias, assim, da pessoa, Memórias. né? Como é que tu começou na música? Bom, eu descobri que eu era muito interessado por música quando eu vi a minha irmã mais velha, que ela arrumou um violão emprestado e fez algumas aulas e ela fazia alguns acordes e um acompanhamento e ela cantava. Eu achei aquilo muito mágico. E aí eu queria um violão, né? Mas o meu pai não era assim muito de sair dando as coisas para os filhos assim, sem que houvesse algum esforço prévio antes. E aí eu acabei me fazendo um violão de madeira, porque eu tinha 9 anos de idade e eu, naquela época, criança, fazia muita coisa de madeira. A gente fazia brinquedo de madeira, carrinho, Aham, coisa assim. Cabo de vassoura a gente cortava, virava rodinha de carrinho. perfeito. Era essa a infância da época, né? Massa. Sim. E aí eu me fiz um violão e os trastes tinham todos a mesma distância, faltava um pouquinho de informação. Um pouco de informação. Ele não afinava muito bem, era muito estranho o som dele. Bom, Ah, tu chegou a fazer um violão que, tipo, dava pra tocar, tinha corda e tudo. Meu Deus, sim, só que luthier. ele não... sim, ele era uma caixa quadrada com um pedaço de tábuas, preguinho e corda de nylon e saía Meu algum som. Deus. que espetáculo. Só que não dava nota musical certa, assim, porque eu não sabia nada, não fazia ideia de, né? E aí, quando eu vi a minha irmã tocando, eu comecei a encher o saco do meu pai. Eu quero um violão, quero um violão, quero um violão. Disse, como é que tu tá na escola? Eu digo, vamos mudar de assunto. Tu tem outra maneira de eu conseguir esse violão? Porque eu tava, tipo assim, Começamos nas meio mal. últimas, assim, né? Eu tava, tipo, as minhas notas tudo 3, 2,5. Não, era assim, era Ah. final de ano. Ele Ai, falou, que horror, se não. tu passar, tu ganha um violão. Bom, 8,5, 9, sério, 10. meteu a fuça nos livros. Vai, eu meti e passei e ganhei o violão. Aí um tempo depois, era um violão tonante, o mais baratinho. Mas pensar que era um, Sim. né? Um de Mas era muito melhor do que aquele Melhor que eu que tinha o feito. teu Nossa, do tinha luthier. tarraxa. O meu tinha que dar volta no preguinho.
Que massa. Muito bom, tá? Ai. Eu tinha que dar quase Imagina o machucava os perigo, dedos. cara. Imagina. Claro que sim. Né? E aí comecei a fazer aula com a irmã Felici do convento das irmãs, não sei do que, lá de Garibaldi. De Garibaldi. Tá? Onde, naquele prédio onde tem o Hotel Mosteiro hoje. Sim, Era um clássico. convento, tinha as irmãs ali. Tá. Aí eu fiz algumas aulas, aprendi alguns acordes, e era tudo canto religioso, né? Não tinha nada diferente disso. Mas já estava fazendo alguma coisa. Claro. Aí, passando um tempo, chegou um maestro em Garibaldi chamado Gelson Tomás de Carvalho, conhecido como Pernambuco, ele era pernambucano. Uhum. E ele passou aqui pela Serra, ele passou por Estrela, Lajeado, Farroupilha. Eu não sei se Caxias, eu estou desconfiado que não. Garibaldi, talvez Veranópolis. E ele era muito de juntar a galera e formar a banda e botar a galera para tocar. Assim. Que maravilha. E aí eu fui aluno dele. E aí eu comecei estudando, eu queria estudar o que era trompete. Não, eu queria estudar saxofone, não tinha, aí eu estudei trompete. Aí depois fui pro trombone, depois pro saxofone, não me lembro mais a ordem, né? Mas passei vários instrumentos de sopros, assim, onde eu consegui aprender, assim, muito básico para tocar as melodias bem simples, um som horrível, óbvio, o instrumento era ruim. Imagina. A gente não estudava técnica de sonoridade, nada. Assim. Claro. Era muito básico. Soprava e o que saísse estava bom. E de lá para cá, eu aproveitando as oportunidades de estudar enfim, de tocar e estudar. Começou loucura, assim. Cara. Começou que maravilha. Foi nessa parte aí que eu comecei a aprender a ler música. E logo ele começou a me ensinar a fazer arranjo. Então eu tinha 11 anos. Ele que te ensinou? Ele começou. Era isso, com 11. era uma curiosidade 11, minha saber dessa transição de músico para arranjador, assim, porque... Transição? Não teve, na realidade não teve, a coisa nasceu junto. Caraca, Bebeto. E tirar de ouvido e escrever na partitura, né? Ele que me estimulou para fazer isso. Sim, porque é muito... E ele faleceu muito jovem, ele tinha 55, 54, coisa assim. Mas ele deixou o legado de uma galera, assim. Que Poxa, imagina. Assim, Imagina. O Astor, lá de Teutônia, também passou por ele. Tem uma turma. Que legal isso. Como tem sempre uma pessoa pontual que influencia e estimula, estraga uma geração inteira. Estraga uma geração. Não, tá louco. Loucura, olha que massa. Mas eu sempre tive muita curiosidade de escrever. Imagina, para o primeiro arranjo, eu não sabia a diferença entre um acorde maior e menor. Era tudo no ouvido, assim. Que espetáculo, Bebeto. Mas eu tenho a partitura dele. Mas assim, ó... Incrível. Em casa. Fazia a mão, né? Aí é que tá. Passava limpo com canetinha hidrocor e quando errava, bora tudo de novo. Ah, não! Sim, imagina. Tu sabe que o primeiro contato que eu tive contigo foi na Cave. Tu tocando teclado e a Cibele cantando. Ali na Cave, no antigo hotel Alfa. Sim, né? Lembro. Fui ver aquela dupla lá. Puxa, muito legal, muito legal. O Bebé tocando teclado. E quando a gente foi gravar o disco lá, que a gente gravou o Divisível por Três contigo, a primeira vez que eu fiquei apavorado, olha que coisa que é meio inusitada, foi com o solo de guitarra. Que foi maravilhoso o solo de guitarra. Tu fez um solo de guitarra no disco. Eu falei, né? Ele disse, no currículo só tem saxofonista. Porque tem um solo de guitarra numa música... que eu te vi fazendo solo de guitarra e eu sempre fui um cara que gostei de guitarra. Eu sou um guitarrista frustrado. Eu canto, mas eu gostaria de ter sido guitarrista. Não. Não. Tu não é frustrado. Não dá. Ali eu me senti mal. Tudo que ele toca. Foi poucas as vezes assim que eu me senti mal, assim. Porque... Mas é que eu fui guitarrista. Eu cheguei a ser a guitarra meu instrumento principal. É isso que eu queria ver. De fazer aula, eu não de sabia estudar disso. Fui aluno do De Ros. Eu brinco com o De Ros que ele tentou me ensinar a tocar guitarra, mas ele não conseguiu. Não é verdade. Não é verdade. E aí, tocava rock progressivo, autoral. Isso, fiquei apavorado. Quando ele tocou aquele solo, que ele falou, não, eu faço aqui um solo, ele pegou a guitarra e já de cara, assim, ele foi ouvindo e foi tocando. E eu sempre fui um guitarrista muito limitado, de pentatônica e tal. E eu já vi ali a tua maneira de aplicar. É isso. Eu acho que era... eu acho que talvez o Café a Vocês Dois. colocaram no Spotify esse disco? Ainda não, a gente não. Vocês têm que tomar choque nos dentes.
Aí é muito ruim Eu tomar vou choque ensinar nos choque dentes nos já. dentes, tu pega, desencapa eu o pensei fio, que já bota tava nos no Spotify caninos. também. É. E a outra tu põe Não, na mas tomada. às vezes a gente toma choque nos dentes quando vai tocar Algumas num lugar músicas que não tem, né, no tem Spotify. piso, Algumas encosta os músicas dentes tem, no né? microfone e toma choque. Algumas Então, músicas tem. no Sim, Spotify. algumas músicas estão no Spotify. Põe mas a no gente vai botar o Spotify que disco para inteiro. de... bota o disco inteiro. Tem que botar, tem que bacana. falar com o Sandro e E organizar. aí eu ia te perguntar Isso. isso. Qual é que é, assim, se te perguntassem qual é o teu instrumento, o que tu responderia? Saxofone. Saxofone. Porque Tá no currículo. porque é o instrumento que eu, pelo menos, Pratica agora. pratico. Perfeito. Porque eu me considero que eu consigo fazer algo... Eu tô um pouco fora de forma agora porque eu dei uma pegada de outras coisas e eu tive que deixar o instrumento um pouco de lado. Mas já tô voltando. Então faz uma semana, hoje de manhã eu estudei umas 3 horas já de saxofone. Porque ele faz. Porque ele faz os arranjos. Preciso tocar aquilo que eu escrevi. Primeiro ele pensa, eu vou ferrar com o escreve. saxofonista, depois ele lembra que o saxofonista é ele. Porque não dá pra misturar as coisas. Tá. Na hora que tu tá escrevendo, eu não escrevo pro músico, eu escrevo pra música. Pra música, claro. O músico Que se vire. que dê seus pulos, né? E aí quando eu vou tocar, eu digo, puta que pariu. Quem que fez esse novo. arranjo? Quem que escreveu? E é porque assim, ó, a minha atividade principal hoje de performance é a regência. Perfeito. Então, eu tô no dia a dia pegando uma grade, lendo e muito rapidamente botando no ar para fazer ela funcionar com a orquestra. Perfeito. E ao mesmo tempo que os músicos que trabalham comigo, eles estão com uma música nova na frente deles, assim, rotineiramente. Uma depois da outra e termina um repertório, já vem outra e a gente não tem mais... Quando eu era jovem, eu tocava numa banda de rock progressivo, autoral, a gente ensaiava uma música e a gente ficava um ano tocando aquela música. E eu treinava muito o que tinha que tocar, ensaiava muito, ensaiava a mesma música, depois tocava não sei quantas vezes. Então a gente tinha um contato com a música longo. Agora eu sinto muito falta disso, porque é muito rápido. Tu tem que aprender um repertório, apresentar, E já aprender outro, apresentar. Naquela semana que a gente vai fazer a Big Band, eu tenho 3 concertos com repertórios completamente diferentes. um dia... 2 dias de diferença de um pro outro, são 3 repertórios. Só ali, E formações diferentes formações diferentes, e eu tenho a minha banda de jazz que vai tocar no dia 14 de manhã e depois de noite. Outro repertório também. também. Então são 4 repertórios diferentes em 6 dias. Caraca, bastante. É muita Dá um variedade. tilt, né? Meu Deus. É muita variedade. Então, eu tenho prática de conseguir, ao longo do tempo, desenvolver isso rápido. Mas eu não tenho a habilidade que os músicos que trabalham comigo têm de fazer isso no instrumento, de aprender rapidamente. Então, eu me lasco mais do que eles ainda. Claro. Porque eles já estão mais em forma para fazer isso. Eu estou Entendi. mais fora de forma. Então, eu preciso estudar muito mais do que eles, né? Sim. Entendi. Mas isso é... Eu tenho uma curiosidade em relação, porque eu fico assim, ó, o que eu acho muito legal nos teus arranjos, agora falando como arranjador, é que eu canto, já participei de alguns concertos que tem vários arranjadores, e eu sei quando o arranjo é teu. É verdade. Tem Isso eu acho muita fantástico. identidade teus Isso eu arranjos. acho fantástico. A gente se olha, escuta e se Eu olha, já diz, várias "Essa é a vezes música do eu Bebê". cantei músicas com coisas que eu não sabia que que tu não estava envolvido, vamos dizer assim, tu não era o maestro, né? Tu estava envolvido na parte ali de produção, artística e sei lá, se musical. contratado para fazer um arranjo e tal. E dali a pouco tem um arranjo. Às vezes o arranjo tá lá com o grupo, eles E tá lá com o Isso, grupo e isso, tal. olha só. E aí eu ouço um arranjo e eu digo, cara, esse arranjo é do Bebeto. Eu chego numa pasta de alguém, olho Gilberto Salvani. Gilberto Salvani. Digo, mas como é que pode? E eu não consigo identificar o que é. Mas eu sei que Tem tem uma identidade. coisa ali que é uma assinatura tua. E é uma coisa que me pega. Sabe, não é uma coisa. Poderia ser, esse arranjo. Mas é de Não, dizer assim, devia ser cara, sim. esse É uma arranjo. porcaria, esse deve ser do arranjo. Bebeto. Não, Não é justamente nesse o que eu fiz questão de ressaltar, que é justamente o contrário. Nossa, sim. Quer dizer, cara, esse arranjo tem uma resolução aqui, tem uma linha de Surpreendente. pensamento que me pegou aqui no contrapé, que é coisa do Bebeto. Como é que nasce um arranjo? Eu queria saber o que é matemático, o que é intuitivo, nasce tudo, o quanto que nasce na tua cabeça do arranjo todo, quanto que tu preenche depois, como é que funciona isso? Bom, olha só. Eu sempre quis fazer uma faculdade de composição, né? Porque eu queria aprender a composição.
E tem um dos assuntos que eu era muito interessado, sou até hoje, né? Mas que o curso de composição me ajudou muito, que é a forma. A forma no sentido de o que vem depois do quê? A historinha que se conta Certo. numa música. Aí tem toda a história da música com muito pensamento formal para se estudar. Tem as formas da música erudita que a gente conhece, as formas da canção. Tudo isso são maneiras diferentes de tu contar a historinha. Certo. Então, ao estudar tudo isso, a gente vai meio que adquirindo um vocabulário. Uma maneira de se expressar. E eu gosto muito da ideia de ter a proporção áurea presente também. Olha. Vocês conhecem a proporção áurea? Eu já ouvi Não. falar muito, mas Não. não tenho prática. Ela está relacionada com a sequência de Fibonacci, aquela Sim, sequência numérica, sim. que ela gera um caracol. Resumindo, proporção áurea seria a proporção de altura e largura. Olha. Muito presente na arquitetura, Isso, tá. inclusive em formas da natureza. Sim. Que não foi o ser humano que fez, né? Mas tá ali. E aquilo, visualmente, aquela proporção visualmente, por exemplo, uma porta, o tamanho da janela, com coisas assim. Perfeito, sim. Aquela proporção visualmente dá uma sensação de conforto. Não se sabe direito por quê. Talvez de tanto que ela apareceu na frente da gente, de nós humanos, né? O nosso código genético aí meio que se acostumou com aquilo ali, e aquilo ali dá um certo conforto visual. Tá. Nas artes que decorrem sobre o tempo, aí música, teatro, cinema, tem linha de tempo, né? Tem uma mesma proporção na sequência temporal. Tá. Olha Por que exemplo, e é mais ou menos 61%. Tá. Então, aos 61% do tempo geral de um filme, alguma coisa acontece que te renova o interesse. Sei lá, tu vai observar isso aí muito no cinema. Tá. Na música, a gente tem uma caixa dentro da outra. Tá. Então, tu tem a forma geral, Tá. né? Aí tu tem uma música que tem a parte A, B, A, que é a forma canção que a gente chama, né? O B, por si só, já é a exceção. Já é Sim. uma quebra, Certo. né? Mas se tu fizer isso 2 vezes, olha só, 60% está nos 2 primeiros As da segunda vez. Isso, perfeito. Então tu tem uma proporção áurea aqui, tu tem outra do todo, e tu tem outra do todo, e ainda tu tem a questão do tempo psicológico, que não é tão métrico assim, Perfeito. né? Então, ali tu consegue, tendo consciência de tudo isso, tu consegue... Eu faço um planejamento antes, eu digo, aqui eu tenho que quebrar. Aqui ela vai ficar chata. Que espetáculo. Entende? Aí eu tenho... Gente, é gênio. Não, massa, isso é Bebê. técnica, isso é estudado. Eu adorei. É estudado, é conhecimento comum, né? Sensacional. Então, e isso tu faz até na música improvisada. Sim, entendi. Não, claro, tu tem isso dentro Vai da tua tocar no cabeça. ensaio nada, vai tocar os temas que a gente toca, assim, com grupos, assim, que tem uns standards que a gente toca seguido, que todo mundo conhece, junto e sai tocando. Sim, Dá pra fazer isso. Só que Perfeito. tem que estar todo mundo sintonizado. claro. E aí, é muito mágico quando acontece. E eu já vi uns caras tocando, assim, que o ensaio deles era um cara passando com a lista, com o repertório. Isso aqui, tá, beleza. E aí saindo tocando e era incrível. Porque Uau. eram músicos que tinham essa sintonia e tinham essa noção de dar forma, Perfeito. né? De contar a historinha enquanto está Interessante. acontecendo. Que massa isso. Seja pela consciência matemática da coisa, ou seja pela própria sensação. Porque tu não tá executando uma música, Claro, agora gente. ela tá ficando Precisa chata. crescer, precisa... Tem que fazer alguma coisa diferente. E pode ser mais, pode ser menos também. Menos é muito interessante. Nos meus arranjos, às vezes, chega na coisa aqui, eu digo, para tudo, Cara, dá um passo atrás. dá uma esvaziada, Aham. vai pra... Deixa eu ver se foi esse. Teve um desses que eu fiz agora recentemente, que tem isso, no momento áureo, que seria um momento que poderia ser explosivo, ela implode. silencia. Ela implode. O importante é quebrar a rotina do que está acontecendo. Que isso é uma das coisas que se faz no arranjo. A outra coisa é vocabulário. O que é o vocabulário? Tudo que tu sabe de acordes, tudo que estudou de frase musical, todas as melodias que tu já tocou, que tu já aprendeu, tudo isso vai formando o teu vocabulário, assim como tudo que Claro, tu lê, claro. quem lê muito se expressa bem, né? Então, tudo que se aprende, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida vai fazendo o meu vocabulário e assim é para todo mundo. Então, são essas duas coisas, né? E eu fui em busca de alguns vocabulários. Como eu sou instrumentista de sopro, depois de velho eu fui fazer aula com o Chris Ludwig,
meu professor de saxofone. O Chris Ludwig, ele fez a graduação em Porto Alegre, na URGS, e ele foi fazer um mestrado em New Jersey. Tá. E fica pertinho de Nova York. O professor dele é o Bob Malak. Uau. O Bob Malak é o saxofonista do Stevie Wonder, é o cara que não quis ser o saxofonista do Jaco Pastorius. Ah, Porque isso que era muito doido. E era mesmo. caraca, claro. E aí foi o Bob Mintzer, que é outro monstro, que é a minha referência. Assim, Bob Mintzer, pra mim, Entendi. é uma... Acho que é a principal referência minha. Olha. Em termos de som, em termos de concepção, ideia, tudo, né? Porque eu gosto das coisas um pouco mais inside. Enquanto o Bob Malak, ele é um pouco mais outside. Tá. Outside não é bagunça gratuita. Sim. É tu sair da zona de conforto, porque a zona de conforto não é confortável mais para ti. Já. Onde é que eu tava? Me perdi. E vocabulário, né? Então Sim. tudo. E quando eu comecei a estudar com o Chris, e eu descobri que para aprender improvisação, uma coisa muito importante é tu tirar de ouvido um solo do teu instrumento feito por alguém que é referência para ti. Bah. Que tu tem o componente afetivo junto, que tu gosta daquilo. Que massa. Aí tu tira aquilo, mas eu tinha... A primeira vez que ele me mandou fazer isso, eu saí escrevendo. Ele falou, não, Bebeto, não escreve. Decora. Toca, vai tocando. Toca. Escuta Quando e toca. tu estiver tocando todo, aí tu pode escrever. Uau. Aí depois tu escreve, tu interessante. analisa a melodia, tu analisa a harmonia. Depois que tu analisou a melodia e a harmonia, aí tu troca de tom. Que Uau. aí tu faz um exercício de relações, Aham. melodia e harmonia. E isso vai te dando consciência. E aí tu vai ampliando o teu vocabulário. Meu imagina. É vocabulário. Aham. É vocabulário. É o mesmo que repertório. Só que quando tu fala repertório, tu tá falando Sim. das músicas que tu Sim, sabe sim, cantar, sim, por sim, exemplo. sim, sim. Quando eu falo de vocabulário é melhor, eu tô claro. falando dos componentes que tu aprendeu a colocar em ação. Sim, faz Né? Que tu sentido. entendeu, né? Tu entendeu que tem essa progressão, tem esse acorde, tem essa relação de melodia com harmonia, funciona aqui, tu fez uma aproximação aqui, a gente começa a dar nome para as coisas também. Claro. Que ajuda. Então a junção dessas coisas vai fazendo a tua, vamos dizer assim, a tua identidade. Né? Perfeito. Por isso que talvez, quando tu cante ou escute algum arranjo meu, tu reconhece, porque vai estar lá o meu vocabulário, vai estar lá as minhas, Perfeito. o meu pensamento formal, que não é exatamente igual dos outros, né? E o arranjador, Cada um. ele tem que conhecer um pouco, claro, tem que conhecer cada instrumento que ele vai botar ali naquele arranjo, porque o instrumento tem a sua extensão, tem Sim. a timbragem, então, Sim, quer dizer, sim, sim. também tem um bom gosto ali Sim. de encaixar as coisas de maneira que aquilo junto soe Soe bem. E tem a questão do equilíbrio do brilho das coisas. exato. Que é um pouco mais... que é isso que tu falou, só que indo um pouquinho mais além, porque assim, o instrumento ele tem a nota mais grave e a nota mais aguda. Tá? Mas aqui ele é um pouco mais opaco, Claro. aqui ele é confortável, aqui ele brilha. Uhum. A grande maioria faz assim. O oboé é uma exceção. O oboé ele brilha aqui mais perto do extremo grave. Perfeito. Tá. E assim, isso quando tem um instrumento solo, Aham. é sutil. Tá. Mas quando tu tem um naipe, Meu Deus. é gritante. É gritante. Então, se tu vai fazer um trabalho de naipe, com uma big band, por exemplo, tem momentos que todo mundo vai brilhar. A big band é um tipo de orquestra que brilha Explode, né? muito. Sim. Pode, claro. Tô falando da Aquela- timbragem. Claro. É, diferente da orquestra sinfônica, Tá. Sim. que não Sim. gosta muito desse exagero de brilho. Isso, exatamente. Eles gostam muito mais do controle. Uhum. De acordo. São outras propriedades, são outros, vamos dizer assim. Interessante, Bebeto. Ao longo da história, criou-se essas preferências, né? Ok. Os músicos preferiram caminhos, né? Mas a Big Band, ela tá muito ligada à música popular, e a música popular tá muito ligada a essa coisa de brilhar mais. A técnica de tocar também, o som do instrumento de sopro é um pouquinho mais aberto. Uhum. Na orquestra sinfônica, o trompetista de sinfônica, ele tem um timbre mais aveludado, o trompetista De sopros. de música popular, ele tem um timbre um pouco mais brilhante. Perfeito. Não é um melhor. Aham, não, Não, não. sim, É apenas característico. Apenas um é mais característica, referencial a uma sim. atividade e outra é mais referencial a outra. E na Big Band exige mais essa referência da música popular. Então é tudo mais brilhante. Entendi. Então, para tu fazer uma coisa mais aveludada, tu tem que ir para a região
mais grave dos instrumentos. Não grave, mas um pouco acima do grave. Que a gente chama de região confortável, que nem a tua voz. Sim. Muito parecido com a tua voz. Tem uma região aqui que ela tá equilibrada, aqui ela começa a brilhar. Lá pra cima ela começa a esganiçar, lá pra cima começa a falhar. Claro. Né? Perfeito. Então, e aí tu conhece a tua voz, tu sabe como que tu vai usar. Então com os instrumentos é a mesma coisa. Perfeito. Então para Big Band soar mais aveludado, eu tenho que ir nessa região confortável. Mas tem que ir com todo mundo. Não adianta ir com um timbre, um tá aqui, o outro tá gritando, brilhando lá. Que lindo. Essa noção de equilíbrio que a gente chama de orquestração, na verdade. Que é uma das coisas da orquestração. E isso vem com... A gente estuda isso, tem livros, tem literatura. Samuel Adler é um dos que escreveu muito sobre isso, que é um livro clássico disso. Tem outros também que eu não estou lembrando. Mas assim, a experiência de escrever eu vi. E Claro, eu fui privilegiado com isso desde meus criança. 11 anos de idade. Esse é o ponto, claro. Que eu tô na frente. E tu sempre que tu escreve, tu tá ouvindo o que tu tá escrevendo, ou às vezes tu tá só lendo e ouvindo mentalmente? Que hoje em dia tem... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Quando tu tá escrevendo tu já tá gravando ele para ir ouvindo tudo coisa junto? interessante. É, isso que eu queria. Ou tu já tá ouvindo ele aqui, só tu lê, tu já tá ouvindo a combinação das coisas. Sim, isso sim. Assim, ó, Rafa. Isso é filme, né? Quando... É uma humilhação, mas é massa. Prática, é porque eu fui submetido a fazer muito isso. Olha só, lá por 1990... 90 e alguma coisa, 96, eu acho. Eu comecei a ir para aquelas oficinas de Curitiba. Eu lembro. Muito famosas. Eu lembro. Os festivais de música, né? E lá eu conheci o Ian Guest, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, ele faleceu há nossa. tempo. Não sabia que ele tinha falecido. É um músico húngaro. Foi o primeiro livro de arranjo escrito em português é dele. E ele não é brasileiro. Vergonha para nós, né? Sim. Caraca. Né? Mas enfim, eu fui fazer aula com ele e... um cara doido, cara. Que cara, aquela doideira legal de conhecer, assim. E ele é um dos dois músicos que eu conheço que compõe do seguinte jeito. Não escreve, não testa no instrumento, não faz nada. Apenas memoriza. Tá louco. Quando tá tudo memorizado, ele escreve a partitura. O Ian Guest fazia isso. Louco. E Mozart fazia isso. Os dois que eu conheço, que eu sei que faziam. Deve ter mais gente, mas os dois que faziam isso. E ele falou assim para mim, em aula: Bebeto, para de testar quando tu tá escrevendo. Como é que eu vou saber se tá certo? Tu fica frio que tu vai saber. Caraca. Escreve um instrumento por vez ou vai escrevendo compasso por compasso? Pera, deixa eu terminar. Me lembra, porque eu vou esquecer certo. Não, mas perguntei em relação a ele Isso, mesmo. mas eu vou chegar ali. Eu já esqueci. Tá, não, vai. Eu tava falando, e ele me dizia assim: Bebeto, escreve papel e borracha. Papel, lápis e borracha. Tá. Não usa nada, tá? Hoje eu uso muito o computador. E o computador tem o som. Sim. Né? Mas eu primeiro faço na minha cabeça, quando eu vou escrever no computador, eu já sei o que vai sair. Então não me interessa o que eu... Até porque ele é um mentiroso. De orquestração, ele não é capaz de reproduzir. Claro. Então tu não dá para ir na conversa dele. Quem vai na conversa dele, depois quando tá na orquestra, sai muito frustrado, porque o equilíbrio é todo outro. Tá. Claro. Entendi. Tá, eu tava... Não, tu falou do Ian Guest, então imagina tudo. E aí eu comecei a escrever sem testar. Dá uns medão, assim, né? Mas eu comecei a escrever sem testar. O que eu notei que acontece e que eu achei mágico é que a música fica muito orgânica. Então tem muitos arranjos meus que eu faço assim, é só papel, lápis e borracha. Ou então eu uso o computador, mas eu desligo o som dele. Que é pra não ouvir nada. Que é pra só... E aí depois, quando tá pronto, eu boto pra tocar. Aí eu começo a arrumar. Sim, aqui, aí tá. Claro, Okay. não, normal. Sério. Mas teve arranjos que foi inteiro... Que espetáculo. Que quando eu fui passar pro computador, eu só mudei. Aqui eu botei piano, vai ser pianíssimo. Uns detalhes assim, que depois eu mudei de ideia. Não é nem que tava errado, é que eu mudei de ideia. Sim. Ouvindo, de repente te sugere uma outra coisa. E aí a outra coisa, se faz... que faz por primeiro, tu me pergunta, né? Se tu escreve um instrumento por instrumento, assim, naipe por naipe, ou tu vai fazendo compasso a compasso? É mais naipe, mas eu faço assim, ó. Primeiro eu faço o meu... Se eu tiver que fazer um arranjo... tu me pediu um arranjo para formação de orquestra sinfônica para tu cantar uma música. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir todas as versões que eu encontrar daquela música.
que fizeram com essa música já, para saber o que já foi feito, o que ainda não foi feito, se eu vou trazer uma proposta nova, se é adequado ao contexto do trabalho que está acontecendo, que se tenha muito colado nas referências ou se vai se propor um outro caminho. Uma outra coisa. Isso é a primeira. Sim. Segunda coisa, qual vai ser a tonalidade? Eu tenho que falar com quem vai cantar. Claro. Né? E aí, depois eu faço um plano geral da minha linha de tempo. Onde vão estar as intensidades que a gente falava de proporção áurea, que eu gosto de usar também, né? E que ela tá dentro de cada pedaço. Se tu olhar o compasso quaternário, já tem isso. O terceiro tempo ele é diferente exatamente. do primeiro. Perfeito. Já é uma exceção, ele é diferente de todos os outros. Entendi. Ele é 60%. Entendi, claro. É ali que acontece. Né? Então a gente tem, aí se tu vai ouvir uma frase musical, uma quadratura de 4 compassos, tu já tem alguma coisa no terceiro, que é diferente, que é pra dar uma balançada, assim, sabe? E aí tu vai vendo uma caixa dentro da outra, tu vai vendo a proporção áurea, uma coisa dentro da outra. Mas eu me perdi. Do instrumento... Do que fazer por melhor. Então eu faço o plano geral de tudo que eu vou fazer, e o que eu conseguir colocar no plano, eu coloco. E aí, quando eu tenho uma ideia, antes de botar ela na partitura, eu olho pro meu plano. Eu penso, onde que fica legal essa ideia? Olha que massa. Porque pode ser uma ideia muito boa colocada no lugar errado, ela deixa de ser muito boa. Claro. Ao passo que uma ideia não tão boa assim, no lugar certo, ela vira dá um baita de um efeito. Incrível. E às vezes tu tá com o troço todo escolhambado e tu mexe, tira uma coisa lá e ajeita tudo. Ajeita tudo. Nos eixos. E é uma questão de ouvir, de pensar no todo, né? Tu é apaixonado por fazer arranjo, né, Bebeto? Eu gosto de fazer composição. Tá. Mas eu tenho que pagar os boletos, né? Não, composição não é profissão. Sim, que difícil, né? Composição não é profissão. Poucos no mundo conseguem trabalhar exclusivamente com composição. Os meus professores são professores. Justamente para não precisar perverter a composição deles, né? Entendi. Para poder dizer, vou compor o que eu quiser compor, não o que o mercado está pedindo. E aí eles compõem o que... E aí eles pagam os boletos com a docência. Sim. Sim. Entendi. Eles preservam. Alguns... eu preciso fazer tal coisa. Porque a composição é isso. Não adianta eu compor só para ti. É muito trabalho. Claro. Para mim mesmo não vale a pena. Eu não iria. Entendi. Sim. Não vale o esforço... Não, eu quero dizer, eu não vou trabalhar para sustentar um vagabundo que nem eu. A gente estava falando antes, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar, a gente estava falando do John Williams, né? John Williams, isso. E... Então, tem uma outra coisa que se junta a isso, as minhas referências, e aí John Williams é todas as minhas referências dos músicos que eu, compositores, arranjadores, qualquer coisa, instrumentista, que eu admiro muito, eu noto que todos eles têm uma coisa em comum. Quantidade absurda de produção. Uau! E aí John Williams. Sim. Nossa senhora. Bom, mas tu também já fez a soma de quantos arranjos tu já fez? Não faço ideia. Tá, mas eu queria... Mas então... A prática vai te qualificando, claro, né? Bebeto. A quantidade de coisas que tu faz e faz de novo, e tu vai começando a conhecer atalhos, tu vai começando a sair do... isso que eu já fiz, sabe? E de vez em quando dá uma trava e puxa o freio de mão e tu tem que largar e fazer outra coisa e voltar outra hora. Sim. Tem hora que não vai mesmo. Entendi. Sabe que a primeira vez Desculpa, Não, por favor. Tu que é o... É o convidado. É o convidado. Minha liberdade. Por favor, a gente quer te ouvir. A primeira vez que eu sempre fui ligado no rock, assim, mas a primeira vez que uma trilha de cinema, assim, me chamou a atenção, que eu disse, cara, que interessante isso, que coisa louca, foi quando eu assisti o Poderoso Chefão. Sim. Porque aquele tema, né? O Nino Rota, né? Ele é apresentado de 300 maneiras diferentes. Festival de cromatismo. Mas é muito louco, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque aquilo se repete ao longo do filme 300 vezes em cada contexto. Se tem lá uma orquestra, ele tá orquestrado. Dali a pouco tá lá numa mesa, tu tá ouvindo só num violão lá. E ele tá sempre ali numa caixinha de música, ele tá sempre ali, sempre de uma maneira diferente.
E foi a primeira vez que eu disse, cara, essa música aqui... Acabou aquele filme, eu tava com aquilo ali na cabeça. Não tem ninguém que Eu não digo, fique. meu Deus, essa Isso é uma música, técnica, essa música. é uma técnica. Né? E ela é... Eu acho maravilhoso isso aí. Bom, Eu acho depois também. eu fui ver depois lá, o Guns N' Roses estava tocando. Digo, daí... Aí juntou as duas coisas que eu gosto, né? O rock com a coisa, né? Coisa marcante pra caramba. Você é fã Guns N' Roses? O Guns N' Roses toca, Slash. o Slash toca, o solo clássico dele toca, até hoje eles tocam. Virou uma coisa clássica do Guns. Toca- Tarararirarará. Ah, mas não no filme. Não, o Guns N' Roses, no não. show eles Não, tocam eles o tocam em linha de show. tempo bugou aqui. Digo, Não, o Poderoso Chefão é dos anos Não, não, 70, o Pois Guns é, né? é. Não. eu digo, Não, o Eles Guns trouxeram pro show deles. trouxe pro show deles uma versão rock, assim, Sim. bonito. E eu queria que tu dissesse, assim, escolhe 3 ou 4, o Morricone, o Nino Rota, o John Williams, assim, que tu desse uma... Rapidamente, assim, o que tu gosta do trabalho deles, o que marca pra ti o trabalho deles e qual é o teu o preferido, se dá. Boa. preferido. Eu gosto muito de John Williams. Eu já tive o privilégio de reger a orquestra com umas partituras dele. Ele escreveu para uma orquestra, tá? E eu toquei uma partitura de banda. Qual é a diferença? A orquestra predomina cordas, banda predomina sopros. Tá. Só que a partitura que eu peguei tem a assinatura do John Williams porque ele cedeu a original para a pessoa que fez a transcrição. Tá. Transcrição significa assim, ó, a orquestra está fazendo essas notas para tais instrumentos. Mas não tem esses instrumentos na banda. Eu preciso reorganizar isso. Então a gente chama isso de transcrição. Certo. E o cara que fez é muito bom. né? Maravilha. E aí, tipo, os metais não mexeu praticamente nada. Alguma coisa, assim, raramente, tá? Porque o John Williams usa muito metais também. Usa uma orquestra grande, né? E, assim, primeiro, ele tem uma capacidade que eu acho... que eu não descobri como é que se aprende isso ainda. Que é de criar uma melodia que se incorpora ao contexto desejado. Uau. Entende? Ele faz lá, tipo... Pô, ele fez com 2 notas, ele fez o filme do Tubarão lá. 2 notas. Aquilo é muito genial. É tipo o riff. E ele 2 notas grave, que no nosso inconsciente som grave e estranho é um predador grande. Claro. 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 Isso tá na nossa memória genética. Claro. Claro. E ele usou isso, e se a velocidade tá aumentando, corre, porque... Que loucura. Que loucura, Que né? loucura. E é muito Sensacional. simples. Mas ele Meu pegou- Deus, é a coisa mais Sensacional, simples do mundo. claro. né? É muito simples, e ele fez tudo o que precisar, deu, pronto, né? Tá feito. É muito genial. É muito É muito genial. É muito E genial. o John Williams, além dessa capacidade que ele tem, que eu admiro muito, que eu gostaria muito de aprender também, de criar um tema que se sintoniza com o contexto, com o personagem, com o que seja. Olha o tema do Superman. Cara, tu sai voando. É, Só de ouvir, tipo, meu Deus, eu vou voar. Né? E além disso, ele... Tá, a orquestração dele é impecável, o equilíbrio, tudo isso é muito impecável. Mas ele quebra um paradigma que eu ouvi muito na minha vida e eu acho muito chato. Quando as pessoas chegam e dizem assim, ó, a música para agradar, ela tem que ser simples. Mentira. A música para agradar, ela tem que ser coerente. Ah, coerente. Ela tem que soar simples. Ah, olha Ela isso. não precisa ser simples. Tu Sim. pensa que o tema de Star Wars é simples? Ouve a música. Presta atenção. Sim. Tá. Bota um fone e fica prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Tem alguma coisa simples aí? Entendi. Mas ela vem, Mas o resultado final ela vem redondinha no teu ouvido. Aham, Aí é que exatamente. tá. Sim. Então o John Williams, ele tem essa complexidade e ele consegue fazer traduzir um texto. pro homem comum. Exatamente. Ele consegue fazer um texto extremamente complexo, mas muito claro. Que Fazendo analogia de texto com sim, música. perfeito, sim. Né? Sim. E ele tem essa capacidade. E a outra coisa são os componentes de segundo plano dele. Dá pra tu tirar de melodia e ouvir Ai, só o que a que gente no popular chama de Olha. acompanhamento. Que coisa. De pronto, não precisa melodia. Só a guarnição ali já é um prato Só a principal. guarnição, tu já ouve, tu diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí ele entra com aqueles temas maravilhosos Bah. em cima, não tem como não dar certo isso, Claro, né? claro. Mas
E tu olhar a história dele, ele trabalhou décadas fazendo programa de TV que ele tinha que fazer não sei quanto por semana. Por uma série que ia pro ar. Umas chamadinhas, umas coisas... Trilha sonora. Tipo, papum. Tipo, troço pra dar o recado na hora. Tipo, Pra amanhã tem tem que que tá pronto. compor uma 45 minutos de música por semana. Caraca. E durante décadas ele fez isso. Exato, imagina. Parecido Não com tem. Bach, que tinha que fazer uma missa toda semana, que tinha Isso. música nova pra missa toda semana. Caraca, E tu vê gente. em comum esses caras que eu A que eu acho... prática, A prática, o volume de trabalho. Volume de trabalho. Volume. Caraca, Absurdo. gente, Assim. Meu Deus. Que aqui vai transformando o cérebro do cara numa capacidade de fazer aquilo. A linguagem dele é muito De ele mais... sentar e sair essa fazendo a de- qualquer hora. Claro. Assim, não tem inspiração, ideia. Ah, hoje eu não tô inspirado. Aham. Não tem nada. Tu não tem essa A semana opção. que vem vai estrear o Tem que negócio. fazer. Vai ter que fazer. Vai ter que Inspirado fazer. ou não inspirado, vai Inspirado ter que fazer ou não igual. inspirado vai ter que fazer. Caraca. Submetido a isso durante décadas, o que, Ah, que sai da chega cabeça? uma hora. O John Williams é um cara assim. Entendi. Então eu admiro nele o segundo plano dele, que eu acho maravilhoso. Aham. Essa Eu vou ter complexidade que ele ouvir faz. todos de Eu ouvido, tô vou botar chegando, tô playlist- louco pra chegar em casa e ficar ouvindo. Playlist Tu da vai John ouvir, Williams. tu vai. Ah, Isso, vou botar fone. ouve a trilha do primeiro Harry Potter. Ai, Eu não sei se é a da abertura ou se é do final. Eu acho que é do Tá. final. tá. Ouve. Tá. É de cair pra trás. É de Que cair pra massa. trás o que ele fez. Que massa. E é muito complexo. E assim, ele fez. A gente chama de excerto orquestral. Aham. É algo que está no meio de uma música e que vira quase como se fosse porque o concerto Uhum. é uma peça feita para ser tocado por um instrumento Uhum. que protagoniza. Tá. E mostra por que ele está protagonizando. É tipo assim, um dos objetivos Aham. quero ver se o cara é bom mesmo, Uau. né? Tá. É um negócio muito difícil de fazer, mas não difícil gratuito, Aham. difícil inteligente, Tá. sabe? Difícil eficiente, Se provar. difícil inteligente. Alto nível. Tá. Né? E a gente chama de excerto quando isso está no meio da orquestra. Não está protagonizando. Aham. Tá? Só que ele faz umas coisas assim pro naipe inteiro das cordas, numa velocidade absurda. Ave Maria. Tipo assim, Que no final das contas é só uma cama. No popular. é o segundo plano. Uhum. Aí a beleza. E lá embaixo os caras se matando, né? E no segundo plano tava Os caras o naipe tão uma inteiro de pauleira corda do que heavy parece que estão metal se ali. matando. E as orquestras, ele gostava muito de fazer as trilhas com a Chicago Symphony, né? E eles estão não fazem nem cara feia. Eu digo, puta que pariu. Não fazem nem cara Nem feia. cara feia. Que E aquilo é loucura. difícil de tocar sozinho, imagina em naipe. Tu Meu imagina- Deus. Não, aí é que tá. Isso é uma coisa que eu também fico pensando, assim, né? Porque no momento que tu tá regendo uma orquestra, um arranjo, ele tem as expressões todas escritas. A gente geralmente faz solo, né? Então tu tem uma certa liberdade Sim. ali de. Não, tem dependendo muita do liberdade. maestro, muita liberdade, Muita é. liberdade, Pra claro. interpretar do teu jeito e tal, né? Exato. Agora, o instrumento que tá tocando em naipe, É. no Não. grupo ali, Exatamente. ele precisa obedecer o que tá escrito, a menos que o maestro decida diferente, mas o maestro geralmente segue o que tá escrito, ou não? Porque ou muda o que tá escrito, mas muda em combinado. Muda com todo mundo, né? Aham. Não tem o bonitão lá não que tem tá. o individual. É, não tem. Deixa pra mim que eu vou fazer um pouco aqui na maciota. Tu imagina? É. Eu sou mais irreverente, eu vou fazer um pouquinho aqui. Vou dar uma acentuação diferente aqui, Tá. todo mundo pra um lado, o cara pro outro. Porque o que acontece? Até dá pra tu fazer isso em naipe, mas o naipe fica sujo. Claro, imagina. Não fica limpo. Entendi. Quando o naipe tá limpo, por exemplo, tu ouve umas big bands tocando, WDR Big Band, que é uma que eu escuto muito, Sim. eles tocando em naipe, às vezes tu parece que é um cara só tocando. Instrumentos. E é 5. Uau. E aí tu pega a sinfônica, pensa que é 1 e é 23, 20. 25. Nossa Senhora. E é tudo igual e é muito rápido, é muito detalhado. Uhum. Se não Muito estudar. admirável o Demais, trabalho, meu é Deus. muito Que admirável. massa, Bebeto. É incrível. É maravilhoso isso. Eu não faço ideia do que a gente tava falando. Não, eu tava Não, nem achando eu. Não, também do- pra tu do- falar teu dos preferido dos arranjadores. sim, arranjadores. preferido. é. Tá. O John Williams. John Aham. Williams. Aham. Né? John Sim. Williams. Aqui. Outro que me impressiona muito, por outras características, é o Ennio Morricone, Ah, porque ele consegue imprimir uma melancolia na música dele, parecida com o Gilmour fazendo solos de guitarra, o solo sofrido dele. Eu né? me lembro, tu falou em melancolia, eu me lembro da Missão já.
Meu Deus. Ah, sim. Então, ele tem isso que é uma coisa... E É os muito de faroeste forte. dele, antigos, também tem uns clássicos, né? Aham. Espaguete, né? Os espaguete, Três Homens em Conflito, será que é? Acho que é. Sei. Acho que é. Que o Hans Zimmer homenageia num dos Piratas do Caribe, que ele põe uma harmônica. Putz. Teria que ter um e o outro. Fica claro, o A Hans Zimmer está a homenageando. lembrança, Ah, tá. Ele não está copiando, porque Sim, pô, sim. a trilha é muito clássica, todo mundo ia saber que aquilo seria ele uma tá cópia. prestando Claro. uma Ele está fazendo uma homenagem. homenagem. Né? É como tu botar, sei lá, alguma coisa do John Williams, uma frase do John Williams no meio. Claro. Todo mundo vai saber. Uma citação. Sim, perfeito. E não é Cara uma. igualmente Não é, grande, então é uma homenagem, né? Sim, Não é uma homenagem. Mas enfim, o Morricone é outro que eu acho que me encanta mais até do que o próprio Nino Rota. do que o Nino Rota. Embora o Nino Rota tenha essa genialidade também. Tu falava do tema tocado de várias formas. Meu Deus, né? isso aí é... Isso vem da ópera, né? Uhum. Que eles chamam de leitmotiv, que é tu pegar um fragmento, pode ser um fragmento melódico, né? Que tu associa ele a um personagem. E toda vez que aquele personagem está em cena, aquilo aparece. Uma lembrança. Só que aparece moldado ao contexto. Claro, exato. Sim. Que é ali que é uma coisa aí que que é a impressiona magia muito. total. Meu Deus, aquilo ali... Impressiona muito. E aquilo ali é muito importante pro quanto aquele filme se torna afetivo pra ti. Total. Exato. Aquela música, tipo, o filme... Tira a música, eu não sei se o filme... O próprio gostaria, filme sabe? constrói... Aquele filme ali, ele... O próprio filme constrói a referência. Exato, Que vai te deixar familiarizado com aquilo até o final do filme. Exato. A música torna o filme melhor e o filme torna a música melhor, né? certeza. Eles se É. um dá pro outro, assim. Eu faço uma analogia na minha cabeça que o que tu vê é a parte consciente. E o que tu ouve é a parte emocional. Perfeito. Né? De Tu acordo. tá vendo, tu tá entendendo o que tu tá vendo. Mas o que tu tá A ouvindo música tá... é o que tu vai sentir. Porque às vezes a imagem tá te dizendo uma informação e a música diz, não é isso não. Isso é uma imagem tri bonitinha, e a música é terrível. É tensa. Cara, alguma sim. coisa tá É errada. tipo tu vê um marzinho e um tan. Tu sabe que não tá tão Mar bom lindo, assim. verde. Um mar Ótimo lindo. exemplo. Claro. Né? Claro. Ou, por exemplo, aquele filme, acho que é Stanley Kubrick, A Laranja O Mecânica. Iluminado, Ui. o início. Barbaridade. Sim. Tu tirar aquilo e botar uma trilha toda... Muda tudo. paisagem, Muda tudo. é. Porque com aquela trilha, acho que é Liggett a trilha. Não sei. Acho que é Liggett. Que é outro. Tá. É outro. Não é de trilha sonora ele, né? Olha. Mas acho que o diretor Stanley Kubrick tem a habilidade de pegar uma música que já existe e colocar num filme e te fazer pensar que aquela música foi feita pro filme de Putz. tão bem Casado. que se relacionam as coisas. Aconteceu o 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um exemplo. Nossa, aquilo ali parece que foi feito pro filme. Parece que foi feito pro filme. Inacreditável. Total, meu Outra- Deus. Ali é- Com os olhos bem fechados também, a cena de suspense. Olha. De novo, Liggett. Aham. E esse compositor também é impressionante. É outro impressionante. Stravinsky é muito impressionante. Ui, Não tem como não Stravinsky se- pra mim é um tilt na cabeça, é um troço... Ele é um Gustav Holst com pedal de distorção. Stravinsky, eu lembro gritando. Tragédia. O Gustav Holst é outro que eu gosto muito, que o John Williams também gosta muito. Se tu ouvir o primeiro movimento da Suíte dos Planetas, tu vai ver que Star Wars tem muito da atmosfera criada ali, né? Olha que- Aí o pessoal comenta, não, o Gustav Holst copiou o John Williams, sim, 50 anos antes. Antes, né? Como? Né? Claro. 50 ou mais que 50. Ele compôs essa peça em 1915 até Nossa. 18, uma coisa assim. E aí ele fez. De 15 a 18. Ele... Eu acho. 3 anos pra fazer a... Tem que conferir, não lembro os Interessante. números, mas por aí. Sim, sim, Primeira sim, Guerra, entendi, né? Começou a entendi. Primeira Guerra, ele estava compondo e que ele compôs uma peça para cada planeta. E deixou o planeta Terra de fora porque estava se comportando mal. Ah, que massa. Que espetáculo! Que espetáculo. Bebeto, só conta pra... meu Deus, como é que a gente vai fazer com esse podcast, Rafa?
Vai ter Vamos que... marcar outro. Vamos ter que Ai, marcar meu outro Deus, já. isso vai ser Já difícil. de antemão, já Não, vamos... é uma curiosidade, muito. assim, porque é que é muito encantadora essa coisa da música e visualmente apresentada, assim, também, né? Que tu começa a entender visualmente, assim, não só sonoramente. Acho que para as pessoas que não têm a vivência musical, entender como isso acontece no momento que tu põe no papel, sei lá, eu acho que é interessante, assim, sabe? Tem uma questão que tu... A percepção de quem tá ouvindo Isso. aprimora também, ao passo quando ela começa a entender isso. Exato, O exato. prazer de ouvir se torna outra conversa. já, Outra né? conversa. Eu tenho a sensação, às vezes, que as pessoas elas não conseguem entender também porque não tem essa vivência, não tem essa explicação. E- Não é nem explicação, mas assim, ó, Tu sabe o que larga tá acontecendo aqui? um turbilhão de informação pra cima da pessoa sem preparar ela. É claro que Isso. vai passar em branco muita coisa, né? Exato. E tanta coisa espetacular tá acontecendo ali E junto que a muitas- pessoa poderia absorver e É. aproveitar. Muitas coisas que são de um vocabulário que não fazem parte da pessoa que tá ouvindo. Isso, Isso exato. também acontece, né? Exato. Me conta só rapidamente, assim, porque eu acho uma curiosidade muito louca daquela peça que é Silêncio. Tem Do uma John peça que... Cage, É. 4h33, né? É 4h33 o nome Isso, da peça? é o nome da peça e é o tempo de duração. 4 minutos e 33 4 minutos segundos. e 33 segundos. Ela tem um primeiro movimento de 1 minuto e não sei quanto, o segundo movimento de 2 minutos e não sei quanto, e o terceiro movimento de 1 minuto e não sei quanto. Tá, E ela consiste em chegar ela foi escrita para piano. tá. A peça começa quando ele abre a tampa do piano e não faz nada. Depois ele vira a página para fazer o segundo movimento, depois ele vira a página para fazer o terceiro movimento. E o John Cage era um cara muito provocador, assim. Tá. Era um cara o inusitado, assim. Ele gostava de fazer coisas inusitadas. Ele tem muita literatura sobre o processo de criação, muito interessante. Uhum. E a peça é isso, É silêncio. é silêncio total. Caraca. Agora, eu já... Quando eu trabalhava na Banda Municipal de Porto Alegre, fui maestro da Banda Municipal de Porto Alegre durante um tempo, e a peça fez 100 anos. Tá. E aí eu falei... E a gente ia fazer um concerto no Araújo Viana com o Coro Porto Alegre. Tá. Aí eu propus, vamos fazer a peça Banda Sinfônica e Coro, Uau. 4 minutos e 33, Em silêncio. Todo mundo. em silêncio. Caraca. O Jorginho do trompete ficou em silêncio. Ah, Tiveram O pessoal que retirar o abraçou a- trompete. Não, voluntariamente, ele ficou em silêncio. Massa. 4 minutos, eu acho que foi os únicos 4 Da minutos vida dele. da vida dele que ele ficou em silêncio. Mas a gente... o que eu fiz? O meu professor de composição, o Dr. Celso Loureiro Chaves, que estudou nos Estados Unidos e assistiu uma palestra do John Cage em algum momento, ele foi numa banca e achou a partitura. E ele falou, quanto tá essa partitura? Ah, tá tanto, mas isso aí não precisa da partitura. Não, mas eu quero a partitura. claro. Claro. O vendedor, tu vai comprar essa partitura? Claro que eu vou Uma comprar. partitura... E aí ele não me mostrou a partitura, mas ele me explicou como é que ela tá feita. Aham. Eu fiz a partitura. O que são pausas? Pausas. Tá escrito brincando? tacete. Claro. Tá escrito tacete. Tá, brincando. E o tempo. Aham. E eu executei ela E tu com... vai E eu executei ela... Eu dei a entrada Deu a entrada. e todo mundo ficou quieto. Pá. Aham. Aí quando chegou na hora de terminar o segundo movimento, eu cortei, virei a página. Todo mundo do coro virou a página também. Pá, que legal. A orquestra virou... Todos da orquestra viraram a página. Os percussionistas trocaram de instrumento. Caraca! O cara que tocava 2 sopros largou um, pegou o outro. E aí, coisa mais pra legal. fazer... Eu adorei! A gente fez o pacote, a gente caprichou no pacote. Claro, A claro. gente fez o segundo minuto, dá 2 minutos e 30... O segundo movimento, desculpa, 2 minutos e 33. Gente, Gente, é infinito. Não termina nossa senhora, parece que eu tô ainda lá, né? Claro. É uma eternidade. É uma E o som? eternidade. Então, o que acontece? O silêncio, ele é extremamente inquietante. Meu Deus. Exato. Experimenta combinar, quando tu estiver em qualquer ambiente, assim, com pessoas onde é possível o silêncio, vamos ficar em silêncio durante 60 segundos. Aham. Cara, vocês vão enlouquecer. O cara Isso. fica quase sem ar, né? É muito estranho. Aham. É muito estranho. Então, ela produz isso. E aí, eu interpreto a ideia da peça como uma provocação. Claro. Toda música é feita de som, eu vou fazer uma que não tem som. Mas olha a experiência. Quem é que já viveu essa experiência?
unicamente É as muito pessoas que estão interessante. no concerto, junto com um monte de músicos, e que vai viver aquilo ali, aquele momento de silêncio junto. É muito doido. É muito doido. É muito, muito mágico. Doido. É muito mágico. É muito mágico. É uma experiência bem diferente. Que incrível. E extrema, a coisa mais inusitada, ela compete com aquela do órgão do Steve Reich, que ela tá sendo tocada faz não sei quantos anos. Tu sabe aquela? Meu Deus, não. Procura. Desculpa que a gente tá se estendendo, mas não é que não dá. Vai. O Steve Reich compôs A peça não terminou ainda. Não, faz mais de uma década que ela tá sendo tocada. Tá brincando. Que é o seguinte, tu vai num órgão, Aham. lá numa igreja, lá na Alemanha, Tá. eu não sei onde que é, mas se tu procurar no YouTube, tu encontra todas essas informações. Uhum. E eles colocam pesos em cima do órgão e ela fica lá tocando um acorde. E aí, bom, daqui a tantos meses vai ter uma troca de acorde. Aí vai a imprensa, vai todo mundo lá. Aí vai o organista, um tira os pesos, outro... Algo assim, sei lá. Monta outra... Bota outro acorde, coloca os pesos, todo mundo aplaude e vai embora. Daqui, não sei, um ano e meio... nós Ninguém vamos... chega lá pra fazer um improviso junto com a harmonia que tá sendo... Não, a partitura tá escrita. Ai, caraca! Sim, não sei quantos meses em tal acorde. Meu Deus, não- gente, é isso. É isso, uma coisa assim. Algo assim. A Ela tá sendo tocada ainda, não terminou ainda. Bom, mas... E como é que ele escreve isso na partitura? Numa página. Escreve claro. um acorde, Sim, segura esse foi lá. acorde por 1 ano e meio. Um Pronto? ano e meio. Meu Deus, Então partitura. pura. Sensacional. Tem gente que tem tempo, né? Claro. Eu acho que o cara faleceu, a música dele ainda tá tocando. Ah, Eu não sei se ele é vivo ainda, Olha o Steve isso. Reich, não sei. Não tenho uma ideia. Ele era vivo. Quando eu legal. terminei minha faculdade em 2015, ele era vivo ainda. Não sei se ainda é. Provocação, massa. É provocação, né? Mas é Provocação. massa, claro. Meu Deus. É, Os caras vão é, aplaudir, né? Só Ah, troca ah, acorde. Troca o Ó, acorde. quer ver uma coisa interessante? Na Fórmula 1, tá? Se desenvolve muita coisa que depois vai pro automobilismo. Perfeito. Dessas loucuras saem ideias que vão pra música que todo mundo ouve em algum momento. Aí é que tá. Seja um pensamento formal, e muita coisa não é... Não sei até hoje quando que vai se aproveitar. Mas são experiências que vão gerar coisas. Claro. Então elas... Eu vi um cara que ele toca uma peça na beira da praia com o piano pegando fogo. Olha. Bom! Tu já teve viu esse? Nas Olimpíadas? É? Nas Olimpíadas Olha ali, ó, teve de um novo. cara que tocou um piano vertical. Isso aí eu vi. Vertical vi. pegando fogo. Ele pegou fogo? Eu não vi pegar fogo. Eu acho que sim. Eu não sei se foi em momentos diferentes, mas teve uma hora que o piano pegou fogo. Que eu lembro. Pegou fogo de verdade? Agora na França. Ah, bom, né, Bebeto? Porque não esse sei. que eu vi, ele tava com roupa de bombeiro, Não. na beira da praia. Não, Ele tocou a música talvez não. e começou a estourar a corda e quebrar o piano, pegando fogo. Caraca, E ele entendi. tocou até que deu pra tocar. Não, ali deve ter sido só Até pirotecnia. o piano sucumbir. Meu Deus, que loucura isso, Pra quê? cara. Eu achei interessante. Muita gente que acha Não, mas... inútil. Tudo bem, mas é uma Eu coisa jamais muito faria, porque eu não tenho dinheiro nem pra ter um piano, ainda mais pra botar fogo. Mas Né? é verdade, verdade. Massa. A gente é brasileiro, Meu né? Deus, A gente. gente é brasileiro, tem coisa que não é pra nós, né? É, Mas não é pra nós. Ô, Bebeto, a gente vai ter que te chamar de novo, cara? bora! Posso É ter muito- sensacional. foi Meu muito Deus, a bom gente conversar nem viu o tempo contigo. passar, Eu também não vi. É uma Vamos ver. aula, Ó, tá lá, ó, quase é uma hora de bênção. Poxa, podcast. muito obrigado mesmo. Ah, eu que que coisa agradeço, boa. imagina. Eu vou chegar em casa, eu vou Vamos ouvir botar- Ah, eu vi John Williams, mas tem mais compositores. Houve Gustav Holst, Host, Gustav Holst. Os planetas. é o dos planetas. Aham. É muito doida aquela peça lá, Massa. muito legal. E tem muita coisa dele que o John Williams, tu percebe que assim, o John Williams conhecia profundamente esse cara. Que massa. Compositor inglês da virada de século ali. Aham. É muito legal, muito legal. Mas tem um monte, se a gente continuar conversando eu vou lembrando alguns, mas agora... Bah, tá louco. Sabe por Então, causa do- é um O poço. meu cérebro para de funcionar em setembro, normalmente. Nós também não. Nós também que é dezembro? Dezembro. Dezembro. Ainda temos muita coisa pela frente. Muita Vamos, coisa. vamos. Bebeto, Muito Vamos fazer, Muito vamos fazer. obrigada. Vamos marcar, Obrigado. marcar. vamos marcar. Vamos marcar, é coisa de pra brasileiro. continuar. Coisa, vamos marcar, é só coisa de assunto, brasileiro, uma isso. Uma teoria sobre isso. É isso. Não, mas a Eu gente vou- marca. não vai. Eu Não, vou mas a fazer de gente tudo marca. pra ir, não vai, A não gente, vai. quando fala vamos marcar, a gente marca mesmo. Sim, olha aí. Não é conversa de Faz uns brasileiro. 3 meses que a gente tá conversando. Isso aí. Muito obrigado, muito Então. obrigado. Foi uma honra mesmo. Foi uma A honra. partir do ano que vem eu começo a viver que nem um ser humano quase normal. Quase normal. Então a agenda mais Mais tranquila.
Ótimo. Muito obrigado, gente. Ai, tá um louco. prazer Roberto. enorme Obrigada vir a nós. aqui. Obrigada a Ficar nós. conversando, coisa boa, né? É Coisa bom, né? boa. Mas Poxa, também... que aula, que coisa boa. Vamos pra casa ouvir o John Williams. Vamos ouvir o Williams. Gente, esse foi mais um podcast Melodias e Memórias, hoje com Bebeto Salvanha aqui. Se você gostou, compartilha, curte, deixa seu comentário, manda sua sugestão. Nós somos Tita e Rafa. Esse podcast Melodias e Memórias acontece com o apoio e incentivo da X-Play TV. Obrigada por estar aqui com a gente e até o próximo. Muito obrigada. O teu silêncio é névoa sobre a razão. Uma biblioteca sem ninguém. Pela memória eu busco sua expressão. Quando me distraio, você vem. Ouço sua voz na multidão. Vejo seus cabelos na fila do pão. Tudo que tem em mim lembra você. E aquela luz nunca se apagará. Tudo que tem